Uma garota, outrora jovem e bonita, acabou em um túmulo com uma enorme foice no pescoço. Não havia sinais de violência, nem indícios de qualquer crime de fato. No entanto, alguém estava claramente aterrorizado quando a forçou a entrar naquela sepultura. Tão aterrorizado que até colocou um cadeado no dedão de seu pé esquerdo. Eles queriam que ela ficasse na tumba de uma vez por todas, temendo que ela pudesse se levantar e se vingar deles. Assim, toda uma comunidade se voltou contra uma jovem que nem tinha mais de 20 anos de idade, considerando-a um perigo extremo. Percebe o que estou querendo dizer? Vamos testar seu conhecimento histórico. Quem foi temido ao longo da história da humanidade a ponto de os cidadãos comuns não conseguirem se livrar dessa sensação persistente de pavor, mesmo depois de sua morte? Se você disser bruxas, magos e vampiros, estará completamente correto. Apenas uma pequena dica: se você não consegue dominar alguém fisicamente, pode fazê-lo de forma sobrenatural. Bem, isso é pelo menos o que as pessoas costumavam pensar no século XVII. Não só havia uma foice e um cadeado, mas também sinais de uma tentativa de torcer o cadáver da garota na cova e virá-lo de cabeça para baixo. Essa tentativa falhou, deixando sua coluna vertebral curvada e torcida. A propósito, o cadeado não era necessariamente para prender o vampiro. Era mais provavelmente um talismã contra espíritos malignos. Essa é uma maneira peculiar e, convenhamos, muito cruel de enterrar alguém. No entanto, essa era uma prática comum para criar locais de sepultamento anti-vampiros. Os métodos para evitar que os vampiros ressuscitassem eram bastante elaborados. Em primeiro lugar, deixe-me apresentar um termo. As sepulturas anti-vampiro, conhecidas como sepulturas Revenant, datam de milhares de anos e foram encontradas em vários locais da Europa. Europa, você ouviu direito. Agora, antes que você diga: Ei, vampiros são coisas de Romero, Drácula, deixe-me convencê-lo do contrário. Eles fazem parte de todo o folclore europeu, o que significa que você pode encontrar referências a eles em toda a Europa. Com os novos assentamentos na América, a tradição dos vampiros também se espalhou por lá, acabando por se transformar na saga Crepúsculo. Esses túmulos anti-vampiros são caracterizados por evidências de precauções tomadas para evitar que eles ressuscitassem. Essas medidas podem incluir a colocação de grandes pedras nas pernas do falecido, ou até mesmo a perfuração do corpo com uma lança para fixá-lo no chão. Para garantir a segurança total, eles também podem considerar a remoção da cabeça do tronco. Portanto, enterrar o corpo com a face para baixo, cortar a cabeça e pressionar o corpo com uma pedra eram os métodos usados para impedir que alguém que se acreditava ser um ser demoníaco saísse da sepultura. Vamos voltar à pobre senhora, ou melhor, à garota. Um casal de arqueólogos, Dariusz Poliński e sua parceira Magda Zagrodzka, que por acaso são parceiros no crime e na vida, encontraram seu túmulo. Estranhamente, todos os seus 206 ossos permaneceram intactos. No entanto, nenhuma lápide, nenhum nome, nada. Apenas um túmulo solitário em uma colina no norte da Polônia. Poliński, professor de arqueologia, e Zagrodzka começaram a reconstituir a história da mulher que acabaram chamando de Zosia. A datação por carbono sugeriu que ela tinha cerca de 18 anos de idade e havia falecido há aproximadamente 350 anos, durante um período caótico da história da Polônia. Há pouca documentação sobre esse cemitério, que parecia servir como local de descanso para indivíduos marginalizados pela comunidade. Zosia era uma garota pobre que havia sido marginalizada porque a vida a forçou a enfrentar a pior situação que uma mulher poderia enfrentar. Na verdade, não. À medida que os arqueólogos se aprofundaram, eles encontraram algumas pistas que indicavam que ela poderia ter vindo de uma família rica. Seu túmulo apresentava uma touca elegante, e a seda delicada, juntamente com fios de prata e ouro brilhantes encontrados com ela, sugeriam que fazia parte de um elegante toucado. Tudo isso apontava para a ideia de que ela tinha um status sérios ou riqueza. Mas a maneira como ela foi enterrada indicava seu status de forasteira na aldeia de Pien. Talvez sua presença lá fosse indesejada. Daí a ideia de ela ser uma vampira, apoiada pela maneira como foi forçada a entrar na sepultura e mantida lá. Ao analisar a estrutura de seu crânio e extrair o DNA de seu esqueleto, os cientistas criaram uma reconstrução de como seu rosto poderia ter sido. Os especialistas remodelaram meticulosamente a semelhança de Zosia usando massa de modelar em um modelo impresso em 3D de seu crânio, o que provou ser uma experiência profundamente comovente. Eles observaram que, embora trabalhassem com frequência em reconstruções faciais, nesse caso, também buscavam restaurar sua dignidade. Utilizando esses 3 métodos, a equipe reconstruiu o rosto de Zosia com 400 anos de idade,
revelando a história humana enterrada sob crenças sobrenaturais. É irônico, não é? Primeiro, as pessoas se esforçaram ao máximo para fazer com que o mundo esquecesse seu rosto e evitar que ela voltasse. 400 anos depois, as pessoas fizeram tudo o que puderam para trazê-la de volta à vida. Sua foto agora está em toda a internet. Mas nunca veremos os rostos daqueles que a enterraram. Infelizmente, esse projeto de reconstrução só permite que os espectadores se conectem visualmente com Zócia, mas sua verdadeira história continua sendo um mistério. Mas o que sabemos com certeza é que as pessoas que eram consideradas vampiras eram muito discriminadas, para dizer o mínimo. Havia rumores de que vampiros famintos chegavam a roubar pessoas para saciar sua sede. Vamos usar a matemática para provar que esse boato está errado e provar que Zócia não era um deles. No ano de 1600, havia apenas 537 milhões de pessoas em todo o mundo. Sim, esses dados podem não ser muito precisos, mas estão bem próximos da realidade. Um físico, Costas Efthymiou, calculou que se um vampiro estivesse bebendo sangue de uma pessoa por mês, a humanidade teria sido extinta em poucos anos. Começando com um vampiro em uma população de 537 milhões em 1600, sua matemática mostra que não teríamos mais nenhum ser humano em julho de 1602. Mas aqui estamos nós, agora. Bem, embora colocar uma pedra sobre um cadáver para garantir que o vampiro não se levante possa ser algo novo para você, há também um monte de coisas estereotipadas associadas a essas criaturas que você certamente conhece como alho e espelhos. Curiosamente, embora tudo se baseie em um monte de superstições, há uma lógica muito boa por trás do alho. Veja bem, ele contém um composto especial chamado alicina, que é um poderoso antibiótico. Embora as pessoas naquela época não soubessem o que era um antibiótico, elas perceberam que o alho era bastante eficaz contra várias doenças. Como eles acreditavam que os vampiros eram criados por uma condição sanguínea específica, também acreditavam que o alho poderia derrotar um vampiro. E tem mais! Existe uma doença sanguínea real chamada porfíria, que faz com que as pessoas se pareçam com vampiros de verdade. A pele fica pálida e os dentes ficam maiores, pois as gengivas encolhem. E adivinha só, as pessoas que têm porfíria não podem consumir alho, pois isso piora sua condição. Uau, que coincidência legal! A próxima superstição é um pouco mais fresca e diz respeito ao fato de os vampiros evitarem espelhos. A primeira referência conhecida aos espelhos vem do livro Drácula, de 1897. Mas por que um vampiro não mostraria seu reflexo? Simples. Antes da era do plástico em que vivemos, os espelhos eram tradicionalmente revestidos com prata. Acreditava-se que a prata repelia os maus espíritos, possivelmente por ter propriedades antimicrobianas, assim como o alho. Suas propriedades curativas podem ser o que deveria assustar um vampiro. Outro motivo pelo qual os vampiros suspeitos podem ter evitado espelhos são as mudanças em sua aparência causadas por doenças comumente confundidas com o vampirismo, como a porfíria e a raiva. As pessoas afetadas por essas doenças podem ter evitado olhar em espelhos por esse motivo, fazendo com que outros presumissem que os vampiros evitavam espelhos. Mas se algum dia você encontrar um vampiro e esses métodos não o repelirem, tenho mais um truque para você. Peça ao vampiro em potencial para contar. Pode ser grãos derramados, sementes ou até mesmo os buracos na rede de pesca, se você tiver uma. Os vampiros gostam de matemática e por isso vão parar para contar, atrasando-os até o nascer do sol. E todos nós sabemos que os vampiros não se dão bem com a luz do sol. Ironicamente, é o Conde von Count, um vampiro que nos ensina a contar na Vila Sésamo. Arqueólogos vêm estudando Petra, na Jordânia, há 200 anos, e em 2024 eles encontraram algo que nunca tinham visto antes. É uma tumba com pelo menos 12 esqueletos humanos completos e artefatos com mais de 2.000 anos, bem em frente ao tesouro. Itens de bronze, ferro e cerâmica foram colocados junto aos falecidos, o que mostra como as pessoas homenageavam seus entes queridos quando eles partiam. É uma chance rara para os cientistas aprenderem mais sobre os nabateus, um antigo grupo de nômades árabes que construiu Petra. Os objetos encontrados na tumba sob o tesouro de Petra estão em condições impressionantes, mas os esqueletos ficaram frágeis porque o interior da tumba é úmido. Eles planejam estudar os restos mortais e extrair DNA para ver se as pessoas na tumba eram parentes.
Enquanto alguns cientistas estão resolvendo mistérios de tumbas, outros treinaram IA para encontrar novos sítios antigos para eles. Eles criaram um algoritmo que funciona com um tipo especial de imagem de satélite. Essa técnica usa ondas de rádio que conseguem enxergar por baixo de coisas como areia, solo e até gelo para encontrar objetos escondidos. A IA vai ajudar a pesquisar um enorme deserto na Península Arábica, chamado de Quarteirão Vazio, em busca de tesouros arqueológicos. Os cientistas líderes do experimento treinaram o algoritmo para reconhecer locais escondidos, usando dados de um sítio que eles já haviam encontrado antes. A nova tecnologia consegue descobrir estruturas enterradas a até 50 centímetros de profundidade, o que é muito preciso. Outra tecnologia revolucionária, o LIDAR, que significa detecção e alcance por luz, ajudou arqueólogos a revelar novas cidades escondidas ao redor do mundo. O LIDAR consegue enxergar grandes estruturas sobre camadas de vegetação e mapear até mesmo mudanças sutis em paisagens antigas. Eles usam essa tecnologia para escanear grandes áreas a partir de pequenos aviões que sobrevoam lugares que não são tão fáceis de estudar do solo, como florestas densas. Só em 2024, eles encontraram novos assentamentos maias no sul do México, jardins, estradas e rios na floresta amazônica do Equador, ruínas antigas na ilha do Pacífico de Tonga e os restos de duas cidades medievais ao longo da Rota da Seda, no Uzbequistão. Talvez alguma tecnologia inteligente também consiga explicar o que a Marge Simpson está fazendo na Terra em uma tumba egípcia antiga de 3.000 anos atrás. O desenho, que mostra uma mulher com pele amarela, uma coroa azul e uma roupa verde, é assustadoramente parecido com a famosa personagem de desenho animado. Se você não vê semelhança aqui, espero que pelo menos aprecie um colar incrivelmente bem preservado com contas de ametista e ágata. É de outra descoberta recente no Egito, uma tumba antiga com 11 sepultamentos selados perto de Luxor. Os arqueólogos também encontraram 2 espelhos de cobre, um com cabo em forma de lótus e o segundo com um design único da divindade do céu, das mulheres, da fertilidade e do amor no Antigo Egito. O cabelo da estatueta era originalmente feito de quase 4.000 contas de barro. Outra descoberta incrível de 2024 é um antigo santuário grego com sepultamentos intactos, um sarcófago e muito ouro dentro. Eles acham que foi construído antes do ano 300 antes da Era Comum. E os leões de mármore, também encontrados lá dentro, foram feitos do mesmo mármore do Partenon em Atenas. A Grécia é tão cheia de tesouros antigos que a cidade de Tessalônica vai abrigar cerca de 300.000 desses artefatos em seu novo sistema de metrô. Enquanto isso, arqueólogos na França encontraram um monumento diferente de qualquer outro, e eles não conseguem descobrir para que ele era usado. É uma prova direta de que pessoas costumavam viver aqui entre o período Neolítico e o início da Idade do Ferro. A parte mais legal é um monumento feito de 3 formas únicas que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Algumas pedras encontradas no monumento podem indicar que já existiu ali uma cerca de madeira chamada paliçada. As pessoas que o construíram provavelmente usavam para proteção ou decoração. A equipe estudou as camadas de solo ao redor do monumento para aprender mais sobre suas origens. As únicas ferramentas encontradas até agora foram pedras de sílex afiadas, não os personagens de desenho animado, que eram usadas durante o período Neolítico. O próximo passo será a datação por radiocarbono, para descobrir exatamente a idade do sítio. Agora, a cela mais antiga já encontrada até hoje foi achada no túmulo de uma mulher, perto da borda do deserto de Taklamakan, no noroeste da China. Essa cela é a mais antiga já descoberta. Ela foi feita a partir de pedaços de couro costurados e recheados com palha e pelos de animais para ficar macia. Normalmente, coisas feitas de materiais naturais como esse não duram muito tempo, porque apodrecem ou se desfazem. Mas o deserto de Taklamakan é tão seco que ajudou a preservar o artefato. A pastora que usava a cela foi enterrada com toda a sua roupa de montaria. Então isso prova que não eram só os homens que usavam celas e participavam do pastoreio e das viagens. Agora vamos para Guatemala, onde uma máscara de jade ornamentada feita pelo antigo povo maia ficou esperando por séculos para ser descoberta. Cientistas usaram datação por radiocarbono para descobrir a idade da máscara. Eles acreditam que a máscara pode representar uma divindade maia das tempestades, uma figura poderosa na mitologia deles. Esse tipo de máscara era frequentemente feito para homenagear a realeza maia, e elas eram colocadas nos túmulos de reis e rainhas quando eram enterrados. O túmulo do rei também foi decorado com entalhes feitos usando ferramentas criadas a partir de obsidiana vulcânica.
Depois de 15 anos de buscas, os cientistas podem finalmente ter descoberto de onde vem a pedra do altar de Stonehenge. Eles compararam os minúsculos minerais dentro da pedra do altar com rochas de vários lugares do país de Gales e da Inglaterra, e eliminaram muitos locais. Então eles encontraram a combinação perfeita, com o lugar na Escócia, a mais de 750 quilômetros de Stonehenge. Essa área pode até ser Orkney, um grupo de ilhas no extremo nordeste da Escócia, onde muita coisa acontecia durante o período neolítico. A grande questão agora é como as pessoas antigas moveram uma pedra tão enorme por uma distância tão grande. A pedra do altar tem mais de 5 metros de comprimento e pesa mais de 6 toneladas. A nova teoria é que eles podem ter usado barcos para transportar a pedra pela costa e pelos rios. Quando a pedra estava próxima de Stonehenge, teoricamente eles a arrastaram por terra usando trenós de madeira, cordas e muito trabalho em equipe. Enquanto isso, no norte da França, uma casa antiga apareceu durante a construção de uma nova residência. Descobriu-se que era uma casa urbana de luxo para a elite do segundo século da Era Comum. O interior da casa foi destruída por um incêndio, mas sob a camada destruída, há belíssimas pinturas em afresco em tamanho real. Arqueólogos turcos desenterraram ossos de braço e de pé de elefantes que viveram há cerca de 9 milhões de anos. Eles também encontraram fósseis de cavalos primitivos, girafas e até mesmo tigres dente de sabre. Eles já identificaram 43 tipos distintos de animais nesse sítio e coletaram mais de 4.000 fósseis. Mas uma descoberta incrível da Turquia é uma oficina de 64 mil anos dentro da caverna Inca. Parece que os seres humanos a utilizaram por aproximadamente 24 mil anos de forma contínua. Há algumas ferramentas lá dentro, como lascas e lâminas, que foram cuidadosamente produzidas na própria oficina. No leste da Turquia, um fazendeiro encontrou acidentalmente um mosaico de 1.000 metros quadrados do final do período romano ou início do bizantino, logo abaixo da terra. Especialistas dizem que há algo único nessa região e que ainda está inteiro depois de todo esse tempo. O padrão mostra dezenas de árvores, plantas e animais que existiam na antiga Turquia. Pode haver mais tesouros na área, então eles planejam continuar escavando. Nossa última parada será na Sicília, onde arqueólogos descobriram um enorme complexo termal antigo. Lá dentro, eles encontraram 2 salas com pisos cobertos por mosaicos coloridos, além de um grande pátio cercado por alas com arcos. Conforme continuaram escavando, descobriram mais partes da antiga cidade. Eles encontraram novas estradas e os restos de um enorme complexo, junto com trechos de antigas muralhas de pedra que faziam parte das fortificações da cidade. Essas descobertas estão ajudando os cientistas a imaginar como a cidade poderia ter sido na antiguidade. Ninguém sabe ao certo se as termas foram construídas pelos gregos ou pelos romanos, já que ambas as civilizações viveram na Sicília há muito tempo. Um arqueólogo português acaba de descobrir vários navios afundados cheios de ouro, incluindo um galeão espanhol com 22 toneladas de ouro e prata. Essa quantidade vale hoje cerca de 2 bilhões de dólares, e esse é o dinheiro de apenas uma embarcação. O arqueólogo Alexandre Monteiro fez essa descoberta quase por acaso. Ele estava estudando alguns documentos quando encontrou informações sobre um navio que desapareceu em 1615 e decidiu que queria encontrá-lo. Depois de muitos anos, Alexandre não achou apenas esse navio específico. Na verdade, ele descobriu 8.620 embarcações naufragadas somente nas águas de Portugal. Desse número, 250 são naufrágios cheios de ouro, uma descoberta que faria qualquer Jack Sparrow tremer em suas botas. A maioria afundou por motivos chatos, como o clima, mas às vezes eles eram destruídos em batalhas, que podiam ou não ser super épicas, e transportavam ouro e outros tesouros do Novo Mundo para a Europa. Então, claro, todos queriam uma parte. Alexandre estuda naufrágios históricos há 30 anos, e por isso já descobriu muitos que afundaram de forma um tanto gloriosa. Em 1816, por exemplo, um navio de um dos homens mais ricos de Portugal submergiu na Austrália com uma quantidade insana de 66 mil moedas de prata. Essa foi a primeira embarcação portuguesa a afundar nas águas da Austrália. A má notícia é que esses antigos navios submersos, repletos de riquezas e histórias épicas, não são tão fáceis de alcançar. Eles estão nas profundezas do oceano e cobertos pela areia. Ainda é possível tentar, mas isso seria roubar parte da história de um país. E você não gostaria de ser essa pessoa, não é mesmo? Naturalmente, Portugal não foi o único país que explorou os mares naquela época. A costa da Europa está repleta de naufrágios históricos cheios de ouro.
Na verdade, há cerca de 1 milhão deles debaixo d'água atualmente, e os tesouros abandonados no fundo do mar podem valer cerca de 60 bilhões de dólares. É uma quantia absurda de dinheiro, mas vale mencionar que esses navios afundados cheios de ouro não valem o incômodo. Há muitas histórias de descobertas de tesouros marítimos que se transformaram em processos judiciais insanos e até mesmo em longas penas de prisão. Nossa primeira história começa em 1746, quando uma violenta tempestade derrubou uma embarcação chamada Prince de Conti perto de uma ilha na Bretanha. Ela estava cheia de chá, cerâmica e 100 lingotes de ouro. É claro que os proprietários tentaram salvar o saque, mas se isso não é fácil agora, imagine como era no século XVIII. Demorou mais de 200 anos para que o Prince de Conti fosse achado. Isso finalmente aconteceu em 1975, quando um grupo de franceses o descobriu e decidiu levar praticamente todos os objetos de valor que pôde. Agora, eu disse que essas coisas não valiam a pena por um motivo. Na França, se você encontrar algo que possa ser histórico, deve declarar às autoridades locais em 48 horas. Se não o fizer, você está cometendo algo conhecido como crime. Para ser justo, nossos amigos franceses aqui declararam suas descobertas, mas apenas os canhões corroídos. E o ouro? Bem, eles o venderam, obviamente, porque cada barra vale entre 125 mil e 231 mil dólares. As autoridades francesas levaram quase 50 anos para recuperar o que foi roubado, e não conseguiram tudo de volta. Parte foi comprada por um casal de idosos da Flórida, e o crime é tão grave que eles foram acusados de ligação com lavagem de dinheiro, crime organizado e tráfico de bens culturais. Os caçadores ilegais também venderam alguns lingotes de ouro para a coleção do Museu Britânico. Agora vamos voltar à década de 1850, quando um navio a vapor chamado SS Central America viajou do Panamá para a Califórnia e vice-versa. Isso ocorreu durante a Corrida do Ouro na Califórnia, uma época em que 300 mil pessoas se mudaram para a Califórnia para garimpar o precioso metal. Como a rota de viagem não era fácil, as pessoas precisavam transportar seu tesouro em grandes navios. É aí que entra o nosso amigo SS Central America. Em 1857, ele tinha 578 pessoas a bordo, e cerca de 100 a 150 milhões de dólares do metal afundaram também. Tudo isso explica por que, em 1988, um grupo de investidores de Columbus decidiu financiar um projeto de pesquisa para achar essa embarcação. A pesquisa foi liderada por um homem chamado Tommy Thompson, que estava realmente louco com a ideia de encontrar esse navio afundado cheio de ouro, e levou anos para encontrar a localização exata do SS Central America, especialmente porque ele estava a 2.286 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, e sua recuperação exigia muita tecnologia sofisticada. Um grupo de 161 investidores pagou pela aventura do cara, mas não é preciso dizer que eles não estavam fazendo isso por amor. Foram investidos 12 milhões e meio de dólares nesse projeto, porque a expectativa era ganhar pelo menos 10 vezes mais. Mas como a vida não é só sol e arco-íris, 39 companhias de seguro processaram a equipe de pesquisa assim que o ouro foi recuperado. Na época em que o navio estava em funcionamento, essas empresas seguraram a carga do SS Central America, e quando ela foi finalmente recuperada mais de 100 anos depois, elas queriam ser indenizadas. Para tanto, disseram que não era seu trabalho recuperá-la, mas isso não significa que a abandonaram. Essa conversa maluca não pegou, e 92% do ouro foi entregue à equipe de pesquisa. A trama se complicou quando os investidores foram enganados por ninguém menos que Tommy Thompson, que fugiu com mais de 4 milhões de dólares. Ele também tinha 500 moedas de ouro, mas não disse a ninguém onde elas estavam. Bobagens como essa são a razão pela qual a maioria dos países tem regras para proteger propriedades culturais. E sim, às vezes os naufrágios podem ser uma propriedade cultural. Obviamente, há muitas descobertas de tesouros marítimos que acontecem sem violar nenhuma lei. O SS City of Cairo, por exemplo, era um navio a vapor que submergiu em 1929 com 2.000 caixas de moedas de prata pesando 122 toneladas. Uma empresa chamada Deep Ocean Search recuperou as moedas de uma profundidade de 5.180 metros, ou seja, 1.370 metros mais abaixo que o Titanic. 34 milhões de libras foram para o Tesouro do Reino Unido, e a Deep Ocean Search também recebeu uma parte. A boa notícia aqui é que algumas das moedas podem ser compradas por colecionadores, legalmente. Pagar por um tesouro é provavelmente o mais próximo que se pode chegar de uma descoberta arqueológica subaquática. Sei que tudo o que fiz foi destruir seus sonhos de pirataria, mas embora invadir navios naufragados cheios de ouro possa ser um crime na maioria dos países, ou simplesmente impossível financeiramente para nós, meros mortais, nem toda a esperança está perdida.
Há cerca de 771 trilhões em ouro sem dono no fundo do oceano. É como uma mina subaquática, só que o metal está dentro da água. Você sabe como a do oceano é salgada? Bem, o ouro se mistura com os minerais da água, então não é como se você encontrasse uma pepita na praia. Cada litro de água do oceano tem 13 bilionésimos de 1 grama de ouro. E é muito difícil extrair partículas submersas tão pequenas. Mas isso não significa que as pessoas não tenham tentado. E é claro, também houve uma fraude nesse caso. Na década de 1890, um homem alegou ter inventado um dispositivo que sugava o ouro da água do mar. Quando conseguiu dinheiro suficiente, ele fugiu com a grana. Se você realmente quiser obter algum ouro, pode tentar extraí-lo do núcleo da Terra, que tem 1,6 quatrilhão de toneladas dele. Há 16 vezes mais ali do que o que os humanos mineraram em toda a história. Não há nenhuma farsa envolvida aqui, pois ninguém se atreveu a ir até lá ainda. Com os arqueólogos descobrindo navios afundados cheios de ouro por aí, talvez possamos fazer nossas próprias descobertas de tesouros marítimos. Ou pelo menos economizar dinheiro suficiente para comprar algumas moedas de prata. Cientistas descobriram artefatos antigos perto da tumba do rei Tut. Ao que parece, seu local VIP de descanso final se parece mais com um cemitério público, com cerca de uma dúzia de caixões de madeira que estão lá há cerca de 3.600 anos. Ok, talvez eu tenha exagerado um pouco. As 11 tumbas não estavam exatamente ao lado da do rei Tut, mas próximas, perto da mesma cidade de Luxor. Novas descobertas em túmulos egípcios podem nos ajudar a entender como era a vida no Egito Antigo. E adivinhe só, seus antigos habitantes parecem ter sido muito parecidos conosco, humanos modernos. Digamos que as mulheres sempre adoraram joias e os arqueólogos recuperaram um belo colar com 30 contas de ametista e 2 contas de ágata, além de um amuleto com cabeça de hipopótamo. Aposto que era a última moda naquela época. Os pesquisadores também descobriram 2 espelhos de cobre. Um tinha uma alça em forma de lótus e o outro era decorado com Hathor, a antiga divindade egípcia do céu, das mulheres, da fertilidade e do amor. Essas escavações recentes perto do local do sepultamento de Tutankhamon levaram a outra revelação de cair o queixo. Pela primeira vez em milhares de anos, foram descobertos fragmentos do templo do Vale da Rainha Hatshepsut. Diga isso rapidamente 3 vezes. Não importa. Destemida, ela foi considerada a segunda mulher faraó, que governou com coragem e sabedoria, deixando um legado tão sólido quanto as próprias pedras. Seu templo, escondido por séculos, abre uma janela para uma época repleta de poder, intrigas e devoção espiritual. Os arqueólogos encontraram mais de 1000 blocos de pedra lindamente decorados nos arredores do templo funerário de Hatshepsut. Poucas mulheres conseguiram assumir o trono no Egito Antigo. Outra tumba foi achada nas proximidades e pertencia ao supervisor do palácio da rainha Teti-Sheri, cujo nome era Jehud-Mes. Hatshepsut parece ter ainda mais tumbas, quero dizer, ases na manga. Essas sepulturas foram esculpidas na rocha, em vez de construídas como pirâmides, mostrando uma perspectiva antiga única sobre como proteger a alma na vida após a morte. Os especialistas conseguiram recuperar algumas peças antigas e interessantes do local, brinquedos feitos de argila, máscaras de múmia, escaravelhos alados e alguns amuletos. Infelizmente, certamente havia muito mais artefatos, mas nos últimos séculos, outras pessoas, além dos arqueólogos, se depararam com esse local. É provável que saqueadores também tenham chegado a essas tumbas antes e possam ter levado alguns itens valiosos, mas deixaram para trás algumas coisas interessantes para os pesquisadores, como cerâmica usada para oferendas de pão e carne, além de arcos de arqueiro que ligam os proprietários da tumba aos militares egípcios. Enquanto isso, a proteção da alma é muito mais importante do que se imagina, especialmente se você estiver vagando por Luxor em busca de segredos antigos. Não diga que está com medo da maldição do rei Tut, tá? Deixa eu contar o que aconteceu com aqueles que não ficaram com medo, mas prometa que vai levar isso tão a sério, ok? Durante anos, os egiptólogos, especialmente aqueles que acreditavam em atividades paranormais, estavam convencidos de que havia uma maldição perturbadora em torno das descobertas arqueológicas de Tutankhamon. Essa crença se originou da morte misteriosa e prematura de vários escavadores que descobriram a tumba em 1922, sem nenhuma explicação lógica para o fato de terem morrido. Era mais fácil atribuir o fato a algo sobrenatural e evitar toda essa confusão.
Mas, ao que parece, não se tratava de uma maldição. Provavelmente foi a radiação que causou a morte dessas pessoas. Você pode se perguntar de onde ela veio. Afinal de contas, embora a radioatividade tenha sido descoberta no século XIX, os antigos egípcios, apesar de suas impressionantes pirâmides, não tinham nenhum rádio por perto para fazer a tumba de Tut brilhar loucamente. Então, qual poderia ser a verdadeira história? Pode ter sido o lixo tóxico por trás de tudo. Níveis tóxicos de radiação de urânio e resíduos perigosos têm estado à espreita dentro da sepultura desde que ela foi lacrada há mais de 3.000 anos. A câmara funerária de Tutankhamon supostamente tem níveis de radiação tão altos que qualquer pessoa que entre nela pode facilmente acabar com uma dose fatal ou uma condição incurável. A propósito, você pode ter um nível de radioatividade semelhante se não se livrar dos restos de comida mofados que deixou na geladeira há um mês. Mas essa radioatividade não é exclusiva da tumba de Tutankhamon. A descoberta de artefatos egípcios antigos é gratificante, mas perigosa, devido aos níveis de radiação excepcionalmente altos nas tumbas do Reino Antigo em todo o Egito. Os contadores Geiger detectaram radiação em 2 locais próximos às pirâmides de Gizé, e o radônio, um gás radioativo, foi encontrado em várias tumbas subterrâneas em Saqqara. Curiosamente, os especialistas acreditam que os construtores desses mausoléus antigos estavam cientes das toxinas, pois alguns avisos assustadores foram gravados nas paredes de muitos. Uma inscrição declarava ameaçadoramente: aqueles que violarem essa tumba encontrarão seu fim em uma doença que nenhum médico pode diagnosticar. Outras frases sinistras, como proibido devido a espíritos malignos, apenas aumentaram o medo de que maldições sobrenaturais assombrassem esses locais antigos. Sinais sinistros têm atordoado os arqueólogos desde sempre, mas o medo ficou ainda mais forte há um século, com o misterioso falecimento de Lord Carnarvon, que financiou a escavação do Rei Tut em 1922 e supostamente explorou as salas cheias de tesouros, juntamente com várias outras pessoas que entraram na câmara funerária. Arthur Weigel, outro egiptólogo britânico que estava presente na abertura da tumba e a quem se atribui o início do mito da maldição, morreu jovem, com apenas 50 anos, em 1934. É provável que a doença que o levou a falecer esteja relacionada à radiação. No total, 6 das 26 pessoas que estavam lá quando a sepultura foi aberta morreram em uma década por várias causas, não apenas por exposição a raios-x. Esses motivos incluem asfixia, derrame, insuficiência cardíaca, pneumonia e até envenenamento. Bem, isso não está ficando um pouco sombrio? Houve um homem que abriu o jazigo e de alguma forma conseguiu evitar a infame maldição. Howard Carter, ou assim parecia. Algumas pessoas apontaram sua sobrevivência como prova de que a maldição não era real. Depois de escavar a tumba, Carter publicou vários livros sobre o assunto e passou da arqueologia para o comércio de antiguidades em vários museus. Apesar de ter sobrevivido, surgiram rumores de que a maldição poderia tê-lo afetado de outras formas. Uma das grandes histórias o ligava à filha de Lord Carnarvon, Evelyn. Alguns diziam que ele estava loucamente apaixonado por ela, mas a moça se casou com outro cara e ele preferiu ficar solteiro. Outros alegaram que os dois tiveram um caso enquanto ela estava no Egito, que terminou quando o pai dela faleceu e a moça deixou o país para sempre. No entanto, não havia muitas evidências para apoiar essas histórias. Evelyn tinha apenas 6 anos quando eles se conheceram e continuaram amigos até o último suspiro dele. A mulher foi até mesmo uma das poucas participantes do funeral dele, mas negou qualquer envolvimento romântico, dizendo que não eram tão próximos. Um ano após a descoberta revolucionária perto da tumba do Rei Tut, Evelyn casou-se com o político Sir Beaugrave Beauchamp e teve uma filha. Naquele mesmo ano, Beauchamp visitou a tumba com seus pais, guiado pelo próprio Carter, que nunca se casou. E, além dos rumores póstumos sobre Evelyn, não teve outras conexões românticas. Embora a maldição acrescente uma reviravolta intrigante à história de sua vida, sua tendência a manter os relacionamentos à distância era evidente muito antes de a tumba ser aberta. Parecia que Carter simplesmente não gostava de pessoas. Em 1939, depois de lutar contra uma doença grave, ele acabou sucumbindo ao destino. O homem tinha 64 anos, o que era uma expectativa de vida bastante comum no Reino Unido naquela época, então ninguém pensou que fosse algo estranho e associou o fato a uma antiga maldição.
Após sua morte, descobriu-se que ele tinha vários artefatos da tumba de Tutancâmon em seu apartamento em Londres, que acabaram sendo enviados de volta ao Egito, marcando o que alguns consideraram o fim da maldição. Quem sabe, se o homem não tivesse todos aqueles souvenirs antigos em sua casa, teria vivido muito mais. Mas todas as outras mortes podem parecer estranhas. A teoria da maldição foi provavelmente alimentada por alguns eventos estranhos durante a escavação. Carnarvon foi picado por um mosquito e gravemente infectado. Na época em que a tumba foi aberta, o Cairo sofreu uma estranha queda de energia e uma tempestade de areia. De volta à Inglaterra, a cadela dele, Suzy, conseguiu escapar de casa e começou a latir freneticamente para aparentemente nada. Pelo menos foi o que os funcionários e a família viram. Estranhamente, no exato momento em que o coração de seu dono parou, Suzy começou a uivar e caiu, sem mostrar nenhum sinal de vida. No fim, talvez a radiação não tenha desempenhado um papel crucial, e foram os artefatos antigos da tumba do rei Tut que fizeram com que todos se fossem... Assustador, não? Itens estranhos e surpreendentes são descobertos com frequência, mas achar o que nossos ancestrais estavam fazendo é muito difícil. Especialmente quando tudo que se tem são algumas xícaras enferrujadas e desenhos rupestres. Não é de surpreender que até mesmo os especialistas em jalecos de laboratório às vezes cometam erros. Mas não se trata apenas de placas empoeiradas de pedras enormes. Às vezes, há até seres humanos com cabeças grandes. Portanto, pegue suas ferramentas de escavação e vamos viajar de volta aos tempos antigos para explorar sociedades incríveis que nem mesmo os cientistas conseguem explicar completamente. A Sardenha pode parecer idílica agora, mas não vou mentir, eu não gostaria de visitá-la há 3.000 anos. Há rumores de que gigantes terríveis perambulavam por essa ilha naquela época. As pessoas até falam sobre encontrar esqueletos humanos com mais de 4 metros de altura lá, embora ninguém nunca tenha mostrado nada para provar isso. No entanto, as histórias ainda fazem você se perguntar por que definitivamente aconteceram algumas coisas estranhas. Em 1974, mais de 5.000 peças de artefatos de pedra quebrada foram encontradas em uma parte da ilha chamada Monte Prama. Mas, em vez de serem exibidas em um museu, elas foram trancadas em um cofre subterrâneo por cerca de 30 anos. Parece um pouco suspeito, não é? Quando foram finalmente deslocadas em 2005, os cientistas juntaram as peças e encontraram estátuas de 38 homens gigantes, cada um com 2,40 metros de altura. Não tão altos quanto os lendários esqueletos, mas ainda assim bem grandes. Acredita-se que essas estátuas foram feitas pelo povo Nuradik, que viveu na ilha há muito tempo. Além das estátuas gigantes, eles também construíram mais de 8.000 edifícios de pedra maciça. Talvez os Nuradik não fossem gigantes, mas definitivamente gostavam de suas coisas grandes. Eu também, como um grande número de curtidas em nossos vídeos. Obrigada se você gostou e se inscreveu. Agora, de volta à história. Você e eu somos muito inteligentes, mas talvez não sejamos os seres humanos mais inteligentes de todos os tempos. Na verdade, talvez nem sejamos a espécie com mais inteligência. Desde o ano 1913, alguns fósseis de crânios encontrados na África do Sul sugeriram a existência de um concorrente possivelmente ainda mais brilhante, chamado Homem de Boskop. Essa espécie semelhante à humana pode ter vivido há apenas 10.000 anos. Seus crânios sugerem cabeças realmente grandes, o que significa que seus cérebros podem ter sido 30% maiores do que os nossos. Uau! Seu QI médio pode ter sido de cerca de 149, o que as coloca entre as 0,05% mais inteligentes das pessoas de hoje. Mas se o cérebro de Boskop era muito mais inteligente, por que a espécie não está por aqui e nós estamos? Bem, maior nem sempre é melhor, você sabe. Nossos cérebros são muito maiores do que os de nossos parentes símios, principalmente no córtex pré-frontal. Essa parte ajuda em tarefas de alto nível, como tomar decisões, lembrar-se de coisas de curto prazo e ter consciência de nós mesmos. As partes do cérebro que lidam com nossos sentidos e movimentos não cresceram muito. Portanto, talvez os Boskops passassem muito tempo remoendo o passado, em vez de fazer coisas práticas como caçar. Mas tudo isso não passa de suposição. Realmente não sabemos o que aconteceu com esses nossos primos inteligentes. Algumas pessoas até argumentam que os Boskops não eram diferentes de nós, sendo que as únicas evidências são partes de crânios. A selva é enorme.
Você sabia que a floresta amazônica abriga cerca de 30% de todas as espécies de plantas e animais do mundo? Isso é impressionante! Entretanto, a história de uma espécie nativa, os seres humanos há muito tempo intriga os cientistas. O misterioso povo Khazarab viveu ali por centenas de anos e depois desapareceu por volta do ano de 1400. As pessoas pensavam que a Amazônia tinha apenas algumas tribos dispersas, mas recentemente descobrimos formas grandes e incomuns no solo, chamadas de geoglifos. Eles podem parecer simples valas rasas, mas na verdade são os restos de uma vasta civilização que se espalhou por 13.000 km² e inclui cerca de 450 marcas, algumas com até 400 metros de altura. Isso é uma loucura! Elas provavelmente continham edifícios cerimoniais e poderiam ter abrigado até 1 milhão de pessoas há 550 anos. Graças à nova tecnologia, como a LIDAR, que usa um laser seguro para mapear a floresta sem danificá-la, podemos explorar mais profundamente. Em 2019, algumas varreduras mostraram quilômetros de estradas e caminhos elevados e até mesmo pirâmides com mais de 21 metros de altura. Elas encontraram 26 assentamentos separados, 2 dos quais com pelo menos 250 acres cada. Uau, isso equivale a 330 campos de futebol. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o povo Khazarab. Talvez os conquistadores europeus o tenham expulsado. Talvez a civilização antiga mais desconcertante seja aquela da qual nunca encontramos um vestígio. Sim, estou falando de Atlântida, a grande cidade que supostamente afundou no oceano. As primeiras menções a ela vêm do antigo filósofo grego Platão, que falou sobre uma grande cidade perto do Estreito de Gibraltar. Mas, durante muito tempo, todos pensaram que ele havia inventado a Atlântida como uma versão perfeita de sua própria Atenas. Então, por que cerca de 12.000 anos após seu suposto desaparecimento, ainda nos perguntamos se ela pode ser real? Bem, no século XIX, o congressista americano Ignatius Donnelly escreveu um livro com 13 razões pelas quais ele achava que a Atlântida era mais do que apenas um mito. Então, em 1955, algumas pessoas pensaram que realmente a haviam encontrado quando descobriram a estrutura Richat, uma enorme cúpula de 40 quilômetros de largura na Mauritânia, África. Ela é tão grande que só é possível vê-la inteira do espaço. 2 astronautas que sobrevoavam o deserto do Saara avistaram esse olho gigante olhando em suas direções e pensaram que haviam feito a descoberta de suas vidas. Infelizmente, não há evidências sólidas que liguem essa estrutura à Atlântida. Acredita-se que ela tenha se formado a partir de atividade vulcânica há cerca de 100 milhões de anos, mas isso parece suspeito, não é mesmo? Ainda assim, não estamos mais perto de saber a verdade. Imagine voltar a cerca de 3.300 a.C. e se encontrar no sul da Ásia. Bem-vindo à civilização arapeana. Essas pessoas estavam muito à frente de seu tempo. Elas tinham cidades como Harapá e Mohenjo-Daro, completas com casas de tijolos cozidos, sistemas de drenagem sofisticados e até banheiros públicos. Esse lugar pode ter tido mais de 5 milhões de pessoas, tornando-o uma das regiões mais densas da época. Elas também inventaram um sistema de pesos padronizados que era incrivelmente útil para os comerciantes. E faziam comércio. Esse povo tinha conexões que se estendiam até o Oriente Médio, graças às suas grandes habilidades em metalurgia. Havia até mesmo uma forma de marcação antiga. Os selos eram usados para carimbar argila em mercadorias comerciais. Apesar de serem tão avançados, com uma vida urbana próspera, há muito mistério envolvendo sua linguagem escrita. Temos fragmentos de sua escrita, mas ninguém os decifrou ainda, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje. Também ainda não sabemos exatamente como funcionava sua sociedade. Parece que seus habitantes não ostentavam seu status social tanto quanto outras civilizações. Não havia grandes palácios ou monumentos maciços. Em vez disso, seus maiores edifícios podem ter sido celeiros e eram muito práticos. Infelizmente, todas as coisas boas chegam ao fim. Por volta de 1800 a.C., essa civilização começou a declinar, possivelmente devido a mudanças nos padrões dos rios. Com a mudança do ambiente, os Harapãs se mudaram para terras mais hospitaleiras. Você já ouviu falar do Minotauro? A fera com cabeça de touro e corpo de homem, caçando os corajosos viajantes em um enorme labirinto. Bem, essa não era uma história qualquer.
e sim um dos dramas mais populares do mundo antigo, e foi inspirado por este lugar, a ilha de Creta. Os minoanos viveram ali durante a Idade do Bronze. Eles tinham palácios deslumbrantes, afrescos incríveis e uma cultura tão rica que ainda fascina os historiadores até hoje. E construíram lugares como Knossos, que era tão complexo com seus edifícios de vários andares e corredores elaborados que pode ter inspirado todo o mito do labirinto. Sua engenharia estava tão à frente de seu tempo que até mesmo seus sistemas de drenagem eram mais avançados do que muitos que temos hoje. Diga nos comentários qual dessas histórias você acha mais fascinante. E muito obrigada por assistir! Você está indo para a Espanha com uma equipe de arqueólogos para tentar encontrar alguns artefatos antigos. Tem sorte e descobre um dos maiores tesouros da Idade do Bronze Ibérica. Ibérico refere-se à cultura da Idade do Bronze de Portugal e da Espanha. Assim, você encontra e desenterra moedas, joias, vasos, recipientes e 2 itens bastante estranhos. Um deles é algo como parte de um cetro, o outro se assemelha a um bracelete. E sabe o que há de estranho neles? Estão ligados ao espaço. Em 1963, a vários quilômetros da cidade de Villena, na Espanha, cientistas descobriram o Tesouro de Villena, um dos mais importantes de ouro da Idade do Bronze. Será que também existem tesouros de bronze da Idade do Ouro? Não importa. Todo o metal encontrado data de algum momento entre 1500 e 1200 a.C., exceto o cetro e o bracelete. Eles foram feitos por habitantes de outro planeta, portanto sua data de produção é desconhecida. Ok, isso é uma piada. Entretanto, uma pequena parte é verdadeira. Quando os cientistas estudaram o ouro encontrado, descobriram que esses 2 itens eram feitos de ferro. E daí, você pode pensar? Bem, o problema é que na Idade do Bronze as pessoas não extraíam nem fabricavam ferro. O trabalho com esse metal começou por volta de 850 a.C., cerca de 400 a 700 anos após a criação do Tesouro de Villena. Como isso é possível? Uma pista para esse mistério pode ser encontrada no Egito Antigo. Na tumba do faraó Tutancâmon foi descoberta uma adaga de ferro, mas ela era muito mais valiosa do que todos os outros. Isso porque foi feita de um objeto espacial, um meteorito. Sim, o bracelete e o cetro também eram de ferro meteorítico. A diferença em relação ao metal da Terra é que o cósmico tem um alto teor de níquel. Então, tudo faz sentido. As pessoas da Idade do Bronze não podiam extrair ferro das profundezas do nosso planeta, mas nada as impedia de coletar o que caía do céu. Imagine como é legal ter uma joia ou um punhal feito de material que viajou milhões de anos pelas vastas extensões do espaço. Talvez ele até contenha partículas de uma antiga estrela extinta. Hoje, esses 2 artefatos do Tesouro de Villena são os itens mais antigos registrados na Península Ibérica feitos de ferro meteorítico. Agora, com tudo em seu lugar, você pode voltar sua atenção para toda a riqueza do achado na Espanha. São 66 itens, entre tigelas, braceletes, garrafas, joias de ouro, 3 garrafas de prata e um botão de ouro âmbar. 10 quilos de ouro antigo. As pessoas o esconderam e somente depois de 3.000 anos conseguimos descobri-lo. Este sonho dos arqueólogos pode ser encontrado no Museu Villena, onde estão apresentadas exposições de diferentes períodos de tempo, desde os tempos pré-históricos a 50.000 anos até os dias atuais, itens dos períodos ibérico e romano e da civilização árabe. Lá é possível encontrar não apenas joias e moedas, mas também restos de colunas, cerâmicas e outros artefatos arquitetônicos. A coleção é considerada um dos mais importantes tesouros pré-históricos da Europa. E o mais legal é que você pode ver tudo isso com seus próprios olhos por apenas 2 euros. Vá até essa cidade, encontre o museu e divirta-se. Ei, amigo! Ouvi dizer que você tem um detector de metais. Poderia me ajudar a encontrar um martelo que deixei em algum lugar no campo? Pergunta seu velho amigo fazendeiro. Você pega um e começa a procurar. Mas em vez de um martelo, encontra centenas, até milhares de moedas de prata no valor de 2 milhões de dólares. E está muito feliz, porque o fazendeiro perdeu o martelo e agora você está rico. Pare. Considerando que essa terra pertence a ele, você lhe contaria sobre a descoberta ou a levaria para casa? Na realidade, nenhuma dessas opções aconteceu. Em 1992, Eric Laws estava ajudando um fazendeiro a procurar um martelo perdido em um campo perto de Hoxne, Suffolk, Inglaterra.
O detector se deparou com um tesouro escondido, enorme. Havia colheres de prata, joias de ouro, mais de 500 moedas de ouro e cerca de 14.000 moedas de prata. Eric Laws descobriu acidentalmente a maior coleção desses metais do final do período romano na Grã-Bretanha. Infelizmente, ou talvez felizmente, ele e o fazendeiro não receberam o que acharam. Tudo agora está no Museu Britânico. Vamos nos afastar do campo para algum lugar na costa do Mediterrâneo. Imagine que você é um mergulhador. Houve uma forte tempestade ontem, mas agora, com a água calma, você mergulha e descobre o fundo do mar coberto de dinares de ouro. Essa história aconteceu em 2015. As moedas que a tempestade levou para a costa podem ter sido cunhadas antes mesmo da primeira cruzada, que começou em 1096. Essa coleção é um dos achados arqueológicos mais impressionantes do mundo. Todos esses tesouros certamente podem fazer girar a cabeça de quem os encontra, mas acabam em um museu. E isso é bom, porque essa riqueza pode levar à loucura. Um detector de metais e um traje de mergulho ajudaram as pessoas a descobrir tesouros antigos. O que vem a seguir? Que tal um cachorro? Sim, talvez ele possa ser um ótimo substituto para um detector de metais a propósito. Então, em 2013, 2 pessoas estavam passeando com o cão em sua propriedade no norte da Califórnia. De repente, descobriram uma lata enferrujada cheia de moedas cunhadas de 1847 a 1894. Havia cerca de 1.500 delas, todas de ouro. Outra chance de um futuro rico e despreocupado? Não dessa vez. A descoberta causou muita polêmica entre os especialistas. Havia uma versão segundo a qual essas moedas poderiam ter sido roubadas da Casa da Moeda dos Estados Unidos. Só que mais tarde, a instituição desmentiu essa sugestão, pois nunca teve esse ouro em seu depósito. De qualquer forma, é interessante saber qual foi o objetivo de esconder tudo isso no quintal de alguém. Algum ladrão arriscou sua liberdade e sua vida para ficar rico. Quando conseguiu, simplesmente escondeu as moedas como se elas nunca tivessem existido. Que negócio estranho. Moedas, joias, itens de meteorito, tudo isso é legal. Mas vamos encerrar nosso vídeo com algo grandioso e épico. Arqueólogos estavam realizando pesquisas perto da costa mediterrânea do Egito e acharam um tesouro dentro de um templo e santuário afundado. Apesar das ondas, dos terremotos e da água do mar, a enorme descoberta foi preservada em condições não muito ruins. O templo foi construído há muito tempo e desmoronou em meados do século II a.C. Era uma estrutura importante no Egito Antigo. As pessoas consideravam esse lugar sagrado. Os faraós iam até lá em busca de ajuda dos poderes superiores da mitologia egípcia para obter títulos para seu governo de reis do universo. Para muitas pessoas, esse lugar era como o centro do universo e agora está esquecido no fundo do mar, quase em ruínas. O tempo não poupa nada. Os pesquisadores descobriram que o templo fazia parte de uma antiga cidade portuária. Há muito tempo, um terremoto ocorreu nessa área e destruiu a cidade. As ondas de maré amoleceram o solo e arrastaram a cidade para o mar Mediterrâneo. Ao estudar o local, os cientistas viram muitos tesouros secretos, instrumentos cerimoniais de prata, joias de ouro e vasos de alabastro. No passado, as pessoas os usavam para armazenar perfumes ou pomadas gordurosas chamadas unguentos. Talvez no Egito Antigo não fossem ruins no campo da cosmetologia. Perto dali, os arqueólogos encontraram um santuário grego. Aparentemente, os gregos que viviam no Egito ou que iam para lá a negócios queriam prestar homenagem a Afrodite, por isso criaram um pequeno edifício. Nesse local, os arqueólogos encontraram artefatos de bronze e cerâmica de diferentes culturas e descobriram que os gregos tinham permissão para comercializar na cidade egípcia e até mesmo ser seus residentes. Parece que os faraós que viviam por volta de 600 a.C. eram favoráveis a eles. A profissão de arqueólogo é muito empolgante, mas o que você faria se encontrasse um tesouro antigo? Antes de responder a essa pergunta, descubra qual lei se aplica a esses achados. Você provavelmente conhece o ditado "O X marca o lugar". Ele vem da tradição dos piratas e das histórias de aventura, geralmente associadas a mapas do tesouro. Estes podem estar fora de moda hoje em dia, mas isso não impede que inúmeros caçadores de antiguidades procurem diariamente em colinas e campos. Um desses entusiastas não tinha um mapa com um X gigante, mas quando seu detector de metais apitou em um dia ensolarado de abril de 2025, ele descobriu um dos maiores tesouros de moedas enterrados já registrados.
Então, de que tipo estamos falando aqui e o que o torna tão único? A descoberta foi feita pelo hobbyista romeno Marius Mandiac, que diz que só queria uma desculpa para se exercitar e tomar ar fresco. Durante uma dessas caminhadas com seu detector de metais, em um local 48 quilômetros a sudoeste de Bucareste, na Romênia, o dispositivo captou um sinal. Quando o cara começou a cavar, encontrou um punhado de moedas de prata logo abaixo da superfície. Embora oxidadas, elas pareciam notavelmente bem preservadas. A oxidação ocorre quando o metal reage com ar ou a umidade ao longo do tempo, fazendo com que mude de cor, escureça ou desenvolva uma superfície crocante. Da mesma forma que uma maçã fatiada escurece quando exposta ao ar, se deixada de lado por muito tempo. A pilha de moedas cresceu rapidamente. Logo, ficou óbvio que todas estavam embaladas em um pote de cerâmica. A contagem final foi de quase 1.500 denários de prata, moedas romanas provavelmente enterradas há cerca de 1.700 anos. Entretanto, esses denários datam dos reinados dos imperadores Nero a Marco Aurélio, cobrindo mais de um século durante o período imperial romano, o que significa que eles têm quase 2.000 anos de idade. A presença de moedas de vários imperadores sugere que a riqueza foi acumulada ao longo de muitos anos. O sistema monetário romano tinha vários tipos de moedas diferentes, portanto, encontrar apenas denários de prata no estoque é um pouco estranho. Seria como enterrar 15 mil dólares em dinheiro, mas tudo em notas de 10 dólares. Isso pode significar que o proprietário original era um comerciante. Talvez ele estivesse escondendo seus lucros em tempos perigosos. Ou quem sabe, fosse simplesmente a poupança de uma vida inteira de alguém. Dependendo do imperador e do período, o valor do denário variava bastante. Portanto, 1.500 denários poderiam ter sido um fundo de aposentadoria confortável ou nem de longe suficiente. No século I, um denário de prata dava para comprar 12 pães, e com 5 deles era possível levar para casa uma ânfora cheia de vinho. Este objeto era um grande pote de cerâmica com 2 alças, usado para armazenar e transportar vinho, óleo ou grãos, e parece ser o tipo de recipiente no qual esse tesouro foi enterrado. Embora as ânforas fossem fabricadas em muitos formatos e tamanhos diferentes, os romanos acabaram padronizando-as como uma unidade de medida, sendo que uma equivale aproximadamente a 26 litros de líquido. O local onde o jarro foi enterrado não foi adulterado. Isso pode indicar que o tesouro não foi detectado durante todo esse tempo. Mas a ânfora já estava quebrada quando foi achada. Mas por que e o que isso poderia significar? Embora a causa exata da quebra ainda não tenha sido explicada, os arqueólogos dizem que ela pode ter ocorrido de propósito, como parte de um ritual de proteção antes do enterro. Em algumas culturas antigas, os vasos rituais eram danificados deliberadamente como um ato simbólico. Talvez isso signifique que o jarro tenha cumprido sua função como uma oferenda aos deuses ou para impedir que alguém o roubasse. Você pode ficar com a minha prata, mas não vou lhe dar meu precioso jarro. No entanto, esses rituais não eram comuns na cultura romana, então é um mistério por enquanto. Talvez tenha quebrado porque o frasco continha prata enquanto estava exposto a 2 milênios de pressão do solo, ciclos de congelamento e descongelamento, crescimento de raízes ou um rato toupeira cego tentando encontrar o caminho. Embora a ânfora e sua prata estejam agora sendo preservadas e examinadas por especialistas, seu descobridor quase não foi recompensado. Depois de achar o tesouro, ele teve que notificar a polícia para que ela pudesse proteger o local. No entanto, estava sob pressão porque, na Romênia, a pessoa tem 72 horas para relatar qualquer descoberta histórica significativa. Infelizmente, para o Sr. Mandiac, ele teve um problema, pois era feriado e os escritórios que eram necessários contatar estavam fechados. O cara passou os 2 dias seguintes fotografando meticulosamente cada uma das moedas, antes de finalmente poder apresentar suas descobertas às autoridades. Embora o valor exato do prêmio do Sr. Mandiac não seja conhecido publicamente, a lei romena normalmente concede 45% do valor de avaliação de uma descoberta. Não é um resultado ruim para o que começou como um passeio casual com detector de metais. Enquanto isso, o próprio local foi declarado zona arqueológica e qualquer escavação futura será feita sob a supervisão de especialistas, o que significa que essa história poderá ter uma continuação algum dia. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar no que faz os detectores de metais emitirem bips e verificar se há mais tesouros escondidos a serem encontrados em todo o mundo. Atualmente, a maioria dos detectores para uso amador depende de algo chamado tecnologia VLF, ou frequência muito baixa na tradução das iniciais. Quando se varre o detector sobre o solo, a bobina envia um campo magnético invisível.
Se algo metálico estiver dentro desse campo, como um prego, uma aliança de casamento descartada ou uma prata romana antiga, o sinal é emitido. Ele é captado pelo dispositivo que emite um bip para avisar que há algo lá. Quanto mais forte o sinal, mais próximo está ou maior o objeto provavelmente é. Basicamente, ele usa a indução eletromagnética para fazer com que o metal enterrado responda. É como gritar em uma caverna e ouvir o eco que volta. Fato curioso, os morcegos usam um princípio semelhante para detectar o que há em seu ambiente, mas com som. Isso é chamado de ecolocalização. Se você gritar em uma caverna e perturbar um morcego, ele poderá emitir cliques agudos que ricocheteiam nos objetos e retornam como ecos, ajudando a localizar tudo ao seu redor. Não importa se é um inseto minúsculo ou um humano incômodo na escuridão total, os detectores de metal usam ondas magnéticas, enquanto os morcegos utilizam guinchos e ecos. Agora, se tudo isso te deixou com curiosidade para adquirir um detector, quais são os principais locais a serem considerados? O Sr. Mandiak simplesmente saiu para passear, mas para muitas pessoas esse é um hobby gratificante que ajuda a história e também é bem remunerado. E não apenas na Romênia, mas em todo o mundo. No Reino Unido, regiões como Norfolk, Suffolk e Lincolnshire se tornaram pontos de encontro onde os entusiastas descobrem regularmente moedas romanas, relíquias vikings e artefatos medievais. Durante a Idade do Ferro, enterrar objetos de valor era uma prática comum. Alguns pesquisadores acreditam que isso era feito como uma forma de armazenar objetos de valor. Outros acreditam que fazia parte de um ritual. Mas, de qualquer forma, muitos desses tesouros ainda podem estar lá. A França também tem muitas coisas escondidas sob o solo, incluindo antigos tesouros romanos e gauleses. Na Holanda, alguém descobriu recentemente um fragmento de uma espada viking extremamente rara. A Escócia também não é a exceção, e descobertas como a Peebles Hoard fornecem informações adicionais sobre a Idade do Bronze. Se você não quiser se aventurar sozinho, há passeios organizados de detecção de metais disponíveis em vários países, oferecendo acesso guiado a locais historicamente ricos. Isso se você estiver planejando procurar relíquias perdidas, mas e se quiser enterrar seu próprio baú do tesouro e escondê-lo de um detector de metais até onde precisa cavar? A maioria dos detectores de nível amador pode identificar um objeto grande a cerca de 1 metro de profundidade. Objetos menores, como moedas, apenas 15 a 30 centímetros. Também temos de levar em consideração que o solo úmido pode realmente aumentar a detecção. Ele ajuda os sinais a se deslocarem melhor e facilita a detecção de metais enterrados. Por outro lado, equipamentos profissionais caros que usam tecnologia avançada podem detectar grandes alvos metálicos em profundidades de quase 30 metros. Especialmente em um dia chuvoso, mas a menos que você enterre seu baú em um local estrategicamente importante, é provável que ele fique descoberto. Só não se esqueça de marcar o local em seu mapa com um X. Durante anos, o naufrágio mais valioso do mundo era apenas uma lenda. Até agora, ele finalmente foi encontrado. E entre os destroços havia um verdadeiro tesouro no valor de 1,1 bilhão de dólares. Para entender isso melhor, precisamos voltar a 1622. Naquele ano, o poderoso galeão espanhol Nuestra Senhora de Atocha zarpou de Havana, repleto de riquezas pertencentes ao rei Filipe IV da Espanha e aos ricos membros da tripulação. Estamos falando de ouro, prata, cobre e esmeraldas da Colômbia, Peru, México e Venezuela. A carga era tão grande, totalizando mais de 40 toneladas, e tão vasta que foram necessários 2 meses para transportá-la até o navio. O navio também estava lotado de pessoas. Havia 265 pessoas a bordo. No início, tudo correu bem, mas então veio o Estreito da Flórida e os problemas. A tripulação se viu perdida em uma noite que não era apenas fria, mas também tempestuosa. E em pouco tempo estavam enfrentando um poderoso furacão. O vento destruiu os mastros, ondas gigantes destruíram o leme. E logo o Atocha estava afundado em direção à escuridão do fundo do mar. O desastre daquela noite significou uma enorme perda de riqueza para o rei Filipe IV. Mas ainda pior foi a perda de vidas. Dos 265 membros da tripulação original, apenas 5 sobreviveram. Eles conseguiram subir na mezena do navio, a única parte que permaneceu acima da água. Com todo aquele tesouro perdido, os espanhóis entraram rapidamente em ação e planejaram uma operação de resgate. 5 navios foram enviados para recuperar a carga. O plano parecia simples e fácil. Afinal, as escotilhas estavam trancadas com segurança, portanto, o tesouro ainda deveria estar lá, mas quase imediatamente as coisas deram errado. Por exemplo, um dos 5 navios encalhou antes mesmo de iniciar sua viagem.
No final, a busca se arrastou por 60 anos e muitos fatores contribuíram para o fracasso da missão. Isso pode não parecer tão ruim hoje em dia, mas naquela época, os mergulhadores não tinham a tecnologia ou os equipamentos de segurança que temos hoje. Explorar o fundo do mar era arriscado e, na maioria das vezes, não levava a lugar algum. Enquanto procuravam o Atocha, os socorristas encontraram vestígios de outra embarcação, Santa Margarita, o navio irmão do Atocha. Outro furacão passou pela região um mês após o naufrágio. O fundo do mar se tornou um quebra-cabeça, com peças do navio espalhadas por toda parte. A missão de resgate se tornou quase impossível. Com o tempo, os espanhóis conseguiram recuperar parte da carga do Santa Margarita, mas o tesouro do Atocha parecia perdido para sempre. Mesmo assim, ninguém esqueceu essa história. Então, em 1969, mais de 300 anos após o naufrágio, tudo começou a mudar. Um experiente mergulhador de águas profundas, Mel Fisher, entrou em cena e decidiu reescrever a história. Mel já havia passado grande parte de sua vida no fundo do mar. Ele e sua esposa até dirigiam uma escola de mergulho na Califórnia. Então, Mel reuniu sua família e se mudou para o outro lado do país. Ele liderou uma nova equipe de caçadores cuja missão era clara: encontrar o tesouro perdido do lendário Atocha. Eles tinham pouco mais do que um barco, alguns equipamentos de mergulho e detectores de metal, mas isso foi o suficiente para começar. Eles se concentraram em uma região chamada Matecumbe Keys, mencionada em vários documentos do século 17. No primeiro ano, eles viajaram mais de 160 mil quilômetros, mas não encontraram absolutamente nada. Parecia um sonho impossível. Mas Mel ainda tinha uma carta na manga. Eugene Lyon, um historiador que mudaria o curso da busca. Eugene mergulhou nos arquivos espanhóis em busca de pistas sobre o naufrágio. Foi lá que ele encontrou um documento importante que mencionava um grupo de pessoas tentando salvá-lo. Na última página foi mencionado que uma área a 160 quilômetros de onde Mel estava procurando tinha sido o local da principal exploração. E essa pequena informação era a agulha no palheiro que eles precisavam. Eles redirecionaram o navio e logo chegaram ao novo local. Mas havia um desafio. Essa parte do oceano era mais profunda e a visibilidade era quase nula. Era difícil ver suas próprias mãos. No entanto, Mel sabia como lidar com as adversidades do mergulho e encontrou uma solução simples e brilhante. Ele instalou 2 tubos grandes no barco chamados caixas de correio. Esses tubos podiam ser baixados na frente das hélices. A ideia era engenhosa. Eles sugavam a água limpa da superfície e a direcionavam para o fundo do mar, exatamente onde os mergulhadores estavam. Essa técnica não apenas limpou a água turva, mas também ajudou a revelar objetos que estavam escondidos há séculos. Mesmo assim, a busca levou 16 anos. Durante esse tempo, Fisher encontrou muitos itens perdidos. Então, em 1971, eles descobriram uma enorme âncora. Essa foi a primeira pista de que estavam perto de encontrar o Atocha. Nos dias seguintes, mais objetos apareceram: xícaras, espadas e pregos antigos. Para manter tudo organizado, a equipe criou um mapa circular. Nele foi marcada a localização exata de cada item encontrado. Eles também usaram transmissores de rádio em terra e um receptor no barco, o que lhes permitiu saber exatamente onde estavam. O sistema era tão eficiente que concedia medir a posição com uma margem de erro de apenas 30 centímetros. Com o tempo, uma linha começou a se formar no mapa, apontando para onde o principal tesouro do Atocha poderia estar escondido. Eles seguiram essa trilha por 2 anos. Quando estavam começando a perder as esperanças, encontraram barras de prata. Era o ano de 1973. Isso abriu a porta para descobertas muito maiores. Só a prata valia mais de $100 mil. Mas o verdadeiro tesouro ainda estava por vir. Em 20 de julho de 1985, objetos de valor que hoje valeriam cerca de $1,1 bilhão foram finalmente descobertos no casco principal do navio. O tesouro incluía 180 mil moedas de prata, 24 toneladas de barras de prata, 125 barras de ouro, uma coleção de pérolas e 30 quilos de esmeraldas. Alguns desses achados eram inestimáveis não apenas por serem raros, mas também por sua história. A cruz de Atocha, o orbe real e o anel de Atocha, 3 artefatos reais, foram encontrados em condições quase perfeitas. A cruz de Atocha era o mais valioso de todos os artefatos. Ela tinha 9 esmeraldas verdes brilhantes incrustadas em ouro 22 quilates. Um verdadeiro tesouro do passado brilhando mais uma vez depois de séculos debaixo d'água.
Logo após a descoberta, o estado da Flórida pensou: espere um segundo, queremos uma parte desse tesouro. Eles entraram na justiça exigindo incríveis 25% do valor. Seguiu-se uma amarga batalha legal que durou 8 anos. Ela chegou até a Suprema Corte. Mas no final, o caçador de tesouros Mel saiu vitorioso. Ele foi até convidado para o The Tonight Show, exibindo uma enorme corrente de ouro encontrada nos destroços, enrolada em sua cintura como um cinto. As pessoas chamavam de corrente do dinheiro e por um bom motivo. A descoberta foi tão grande que o naufrágio foi declarado o mais valioso do mundo pelo livro Guinness dos Recordes em 2014. Após a empolgação inicial, Mel vendeu algumas das joias, mas a maior parte do tesouro permaneceu na família por um tempo. O que restou foi leiloado. Ninguém sabe exatamente por quanto as joias foram vendidas, mas uma coisa é certa: seu valor disparou com o passar dos anos. Não se trata apenas do brilho, trata-se da lenda que vive por trás delas. Hoje, esses tesouros fazem parte da coleção particular Muso, a maior coleção particular de artefatos de Atocha do mundo. E não, eles não estão à venda. Mas a boa notícia é que você ainda pode vê-los. Eles estão em exposição, brilhando intensamente em homenagem à rica história da Colômbia e à famosa mina de onde vieram. As pessoas por trás delas dizem que essas esmeraldas são tão icônicas quanto os rubis de Magog ou as safiras de Caxemira. E, sinceramente, elas estão certas.